A escola bíblica sempre será uma bênção, principalmente aqui em Portugal, e também é uma bênção também para a Europa, porque o nosso trabalho, como nós temos a sede aqui, então isso facilita também a vinda dos nossos irmãos para esse país e para estarmos aqui durante esses dias. Quero agradecer nesse momento a Deus pela vida do pastor Josué, que é o nosso titular, nosso responsável por essa liderança da obra de Deus aqui em Portugal. Eu agradeço a Deus pela sua vida e pela confiança que temos ao pastor Josué Moreira. Vocês querem agradecer? Através desse agradecimento, eu quero agradecer a todos os irmãos que sempre têm cooperado, não é só a escola bíblica não, em todo o tempo. O pastor Josué tem sido muito vitorioso, porque vocês todos têm sido muito bons com a obra de Deus, têm aberto as suas mãos e têm feito o melhor para que a obra de Deus tenha um profícuo crescimento nesse país. E como eu já disse, o MSBN será, não vai demorar muito tempo, a maior igreja da Europa. Eu creio nisso, viu? Creio nisso. Não sei se é, como o Ironi disse que a fé está no limite da loucura, né? Então, eu sempre venho falando isso há muito tempo. Do outro lado, eu quero também agradecer muito aos professores que puderam nos dar a assistência durante esses dias. Nós tivemos um problema a nível de convenção no Brasil, porque a convenção sempre é no final de um mês de outubro. Infelizmente, a convenção veio para o começo de outubro, calhando exatamente no período da nossa escola bíblica. E como nós temos problemas de consagração de obreiro e etc., não é só a escola bíblica, aí tivemos um problema que foi obrigado a improvisar. Deixarmos de fazer no começo de outubro e trazermos para o começo de setembro. Isso trouxe uma dificuldade imensa. Só que nessa dificuldade imensa, nós contactamos os pastores que vieram estar conosco, o caso do Ironi, que sempre é uma peça, quando nós temos emergência, ele nos socorre mesmo, deixa tudo e vem socorrer a gente, mas ele tinha sido convidado muito antes, mas falou, mesmo assim, ele tem lá uma atividade muito grande em Londrina, porque Londrina vai hospedar a convenção, que vai ser mais ou menos quase 3.000 pastores. E ele é membro da igreja de Londrina e ele tem muitas obrigações na parte administrativa lá em Londrina. Então ele veio atender por uma questão de honra à bandeira, viu? E eu agradeço muito, irmão Ironi. Vocês querem agradecer? Deus abençoe. Só o Espírito de Deus poderá te dar sempre a recompensa na abundância quando você precisa de fazer o uso da palavra. Também o irmão Jorge. O irmão Jorge é conhecido do meu filho, conhecido do pastor Saulo. Então, dado que ele esteve nos Estados Unidos e o Saulo deu boa informação, e nós também, decididamente, resolvemos convidar o irmão Jorge e ele não disse não. Não ficou enrolando, né? Disse, vou e estou pronto, e pronto. Porque às vezes tem coisas que o camarada fica enrolando a gente, né? Mas ele não, ele foi muito decidido e falou que vinha e veio até com a esposa, e eu me sinto bastante honrado de ter irmão Jorge aqui. É claro que ele está com problema de saúde, isso é coisa de acontece com qualquer um de nós. Mesmo assim, eu fico extremamente honrado, feliz por poder ter recebido a participação do irmão Jorge
nessa escola bíblica. Vocês também estão honrados? Deus abençoe, irmão Jorge. Sempre bem-vindo a Portugal, sempre que quiser, viu? E o nosso português alegre, né? O Carlos Fonte, que já esteve aqui numa outra escola bíblica. Eu me senti muito feliz, meu espírito se ligou muito ao espírito do irmão Carlos Fonte, e fiquei muito feliz. Ele também foi convidado e se colocou à disposição, foi convidado pelo pastor Josué, e a gente se sente assim muito tranquilo mesmo. E vocês sabem que o Carlos Fonte, ele vai ser um elo de ligação para nós com os portugueses. Você pode ter uma certeza. O Carlos Fonte, ele vai ser o mediador entre a igreja MSBN e a igreja portuguesa. Ele vai ser esse elo aí. Como Barnabé foi o mediador entre Paulo e o apostolado, né? O Paulo não tinha muita convivência com o apostolado, e, no entanto, Barnabé, ele foi esse homem que intermediou entre Paulo e Barnabé, né? E Barnabé diz assim: olha, o Paulo não é tão ruim assim como vocês imaginam. O Paulo não é tão difícil como vocês imaginam. Vocês podem acreditar que o Paulo vai dar fruto. Eu acredito que o Carlos Fonte vai dizer assim: olha, pode estar na certeza que o MSBN não é tão ruim como vocês imaginam. Pode estar na certeza que, se eles não der lucro, prejuízo, eles não vão dar. E aí eu estou acreditando nisso, que o Carlos Fonte vai ser essa bênção para nós. Já está sendo e com certeza será. Vocês estão felizes com o Carlos Fonte? Olha, sentimos a intimidade de irmão. E o Carlos Fonte nós queremos levar para o Brasil, para ele também sentir um pouco o gosto do Brasil, né? Sentir um pouco do gosto do Brasil. O pastor Jorge já disse: vamos fazer uma parceria. E o Edoni também falou: vamos fazer uma parceria também, para poder ver se ele vai conhecer algumas partes do Brasil. E aí, quando ele voltar, ele vai voltar falando o português do Brasil. Tudo bem. Agradecemos a Deus por tudo isso. Nós temos uma emergência, irmãos. Essa emergência seria o seguinte: quando termina a escola bíblica, sempre nós temos a separação de obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. E reconhecimento. Mas tem dois irmãos aqui que, infelizmente, eles são obrigados a se retirar antes da noite. Especialmente o irmão Genesi, ele tem que ir lá para o Porto Santo, dá 1.200 quilômetros de mar adentro, né? Oceano Atlântico adentro. Eu já estive lá, né? E tem o outro irmão também, que é o irmão Noel Itamar dos Santos, que congrega na Espanha, né? Hein? Em Madrid. Ele também não pode esperar, circunstancialmente, ele não pode esperar. Mas também não vamos deixar de consagrá-lo por causa disso, não é? Eu sei que todos aqui são bem compreensivos e entendem bem a necessidade dessa importante obra. Portanto, nós queremos deixar que os outros sejam separados à noite. Claro que até poderia ser feita uma cerimônia, como sempre, mas não é possível porque já vamos ter a noite, não é? E nós tomaria muito tempo. Então vamos convidar aqui o irmão Genesi Fonseca e o irmão Noel Itamar dos Santos. Todos os dois estão sendo indicados para ser separados a presbíteros, já passaram, né, por um crivo e foram aprovados, e agora chegou o momento de nós fazermos essa separação. Onde está o outro? Já foi?
Ah, foi colocar o paletó, rapaz, isso mesmo. Bom, então enquanto nossos irmãos chegam aqui à frente, eu quero pedir as orações dos irmãos, principalmente em meu favor, porque dado todas essas mudanças, eu sou obrigado a fazer mais uma viagem para os Estados Unidos, por causa também de separação de obreiro. E isso traz, assim, muitas dificuldades, ainda mais eu que estou na terceira adolescência, né? É um problema, viu? Ainda mais eu que estou na terceira adolescência, é um problema. A gente fica um pouco cansado, mas por causa do fuso horário, e, enfim, outras preocupações que a gente tem. E eu peço as orações para que os irmãos nos dêem a saúde, porque estar num ambiente como o irmão Jorge está e de repente quer fazer uma coisa, mas o corpo não ajuda, né? Aí é complicado. Mas eu peço as orações dos irmãos, que os irmãos orem por mim, porque eu sou obrigado a ir fazer uma viagem nos Estados Unidos, eu estou com problema de passagem também, mas espero que essa viagem seja tranquila e eu possa estar lá no começo do mês de outubro, bem antes, porque no começo do mês de outubro eu tenho que estar lá em Londrina, participando da convenção e também levando todos esses processos de consagrações que serão feitos aos nossos irmãos. Onde estão eles? Cadê outro? Ah, rapaz. Será possível? Hein? Então nós vamos convidar o evangelista Almir para vir aqui à frente, pastor Almir, e o pastor Almir vai dar a prédica rápida para os evangelistas. Desculpa, presbítero, estou falando que eu estou na terceira adolescência, vocês não estão acreditando? Dar essa prédica para os presbíteros, os dois presbíteros, e logo após vamos fazer uma oração antes de fazer a avaliação nas provas, né? Tem um testezinho para fazer, né? Então tá bem. Cadê vem cá, fica em pé aqui agora. Isso. Agora volte-se para lá. Esse irmão aqui é o irmão que mora lá em Porto Santo, que dirige a congregação lá naquele lugar. É muito difícil ir lá, viu? Não é fácil, não. Lá não produz nem água, né? A água que tem lá só do mar. A água doce vai de outro lugar ou tem outro sistema de produzir essa água doce lá. Então, está aqui irmão Genesi, e eu pergunto aos irmãos, os irmãos querem aprovar, dar o apoio a esta consagração do irmão Genesi? Dê um sinal. Amém. Deus abençoe, irmão Genesi. Agora vire-se para cá, por favor. Cadê o outro? Mas parece fantasma, hein? Então vamos ter que fazer a prédica na ausência. Ele já foi embora mesmo? Ah, mas você não tinha emprestado o meu para ele, ué? Se fosse o paletó, eu tinha emprestado o meu para ele. Rapaz. É você? Então, aqui está o irmão Noel Itamar dos Santos. É conhecido como irmão Santo. Esse irmão também é uma pessoa que eu conheci lá em Madrid. E lá tinha um tal dirigente numa congregação onde ele dirige. Caiu fora e largou ele sozinho lá, né? E Deus abençoou que ele ficou firme no lugar. Estive lá, animei ele, falei, fica firme. Deu uma revoada aí, mas você fica firme. E ele agora já está com quase 15 pessoas lá, né? Olha, 20 pessoas. Né? Então, ele é uma pessoa trabalhadora, esforçado. Os irmãos querem também dar apoio a este irmão Noel para que ele seja separado da presbítera? Deus abençoe. Agora vocês dois fiquem em pé, virado para mim agora aqui. Isso.
A esposa veio tão alegrinha e fica aqui do lado do teu esposo. O irmão Genesi, se soubesse disso, teria trazido a esposa dele também. Gente muito fina, muito boa, nos recebeu muito bem, foi fantástica a mulher do irmão Genesi. Então, nesse momento, nós vamos ouvir o pastor Almir falar a esses irmãos. A paz do Senhor, irmãos. É um momento sublime, um momento importante. A ordenação de 2 irmãos ao santo ministério do presbitério. E eu quero, para tanto, ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, a iniciar do versículo de número 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modestia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na tentação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém? Somente até o versículo de número 7. Essas instruções que Paulo passou, os deveres dos bispos, que aqui no caso é presbítero, os irmãos vão ser ordenados, que tem uma função muito importante de cuidar da igreja do Deus vivo. É uma responsabilidade pesada, porque a igreja pertence ao Deus vivo. Não é uma responsabilidade leve. O compromisso é alto. O compromisso de cada obreiro que cuida da obra do Senhor, ele tem com Deus. Um compromisso com Deus de prestar conta a Deus. Vocês, irmãos, que já receberam as instruções sobre essa função, esse cargo, que hoje vocês vão estar recebendo a oração e a ordenação, é uma coisa que muitos desejam e, no entanto, não tem as qualificações, mas Deus escolheu os irmãos através da indicação de homens e de mulheres e da congregação. Creio que os irmãos preenchem todos os requisitos aqui dentro da palavra de Deus. É lógico, com a graça de Deus, nós precisamos cada dia pedir ao Senhor a sua misericórdia, a sua graça, para que Ele nos capacite cada vez mais para estarmos aptos para cuidar dessa obra que é sublime, que é maravilhosa, que é grandiosa, de cuidar do rebanho do Senhor Jesus e da congregação que os irmãos já estão com a responsabilidade, já estão cuidando desta congregação. Como é rápida a palavra, não vamos poder aqui fazer comentários de pontos dentro desta palavra.
deste assunto que nós acabamos de ler, o presbítero é uma pessoa que está autorizado a exercer as funções. O oficial presbítero, ele unge enfermo, ele celebra a Santa Ceia, essas funções que é tão importante. É lógico que vocês, depois de receber a ordenação de presbítero, é como um saudoso pastor que congreguei com ele, que foi o meu pastor Manuel Bezerra, ali em São Paulo. Tinha uns obreiros que foi separado ao presbitério, e eles enchiam um chifre de animal, depois para sair ungindo as pessoas, né? É lógico que o presbítero ele precisa de óleo, não é? Um chifre de óleo, não é? Eu falei um chifre de animal, né? Desculpa, errei aqui. Um chifre de óleo para sair ungindo as pessoas, não é? Mas o presbítero deve ter sempre consigo um recipiente, não precisa ser muito grande, não é? Pode ser um recipiente pequeno, para fazer esse trabalho, que é uma função do presbítero, não é? O oficial da igreja. Existem lugares que tem pessoas, mulheres, até e pessoas que não é ordenado ao presbitério, que faz esse trabalho de ungir. Agora há pouco mesmo tivemos que falar sobre isso ali em Madrid, porque tinha uma pessoa que não estava autorizado nem ordenado a essa função, que queria fazer isso e até fez. Mas essa função é do presbítero, né? É de quem está dentro do episcopado, o evangelista, o pastor. Então, o presbítero é uma pessoa que tem essa autoridade de ungir os enfermos. E hoje, foi ontem, o pastor Jorge até fez menção, não é? Sobre o óleo, que já em muitas igrejas não usa, não é? Mas o Senhor Jesus continua curando os enfermos. É uma coisa que está na Bíblia, e se está na palavra de Deus, é uma promessa que Deus quer honrar e quer realizar essa obra de curar os enfermos. E eu creio piamente na palavra do Senhor, que quando nós utilizamos os métodos bíblicos, crendo no Deus, que é o autor da Bíblia, Ele honra com a sua palavra e cura mesmo os enfermos. Amém? Então vocês, os irmãos que estão aqui hoje, para ser ordenado ao presbitério, às vezes tem pessoas que têm medo, ou depois de ser ordenado a presbítero, ele não carrega o óleo consigo, e às vezes nem quer ungir enfermos, não quer ungir as pessoas. E nas nossas igrejas, às vezes as pessoas já perderam um pouco também do hábito de pedir a unção, de pedir a oração ao obreiro da igreja, sendo que o Senhor Jesus quer operar através desse ato, não é? Através desse mandamento, dessa palavra que Ele deixou. Então nós temos que crer na palavra e exercer, não é? Então, se vocês que estão hoje sendo ordenados, têm toda a autoridade diante de Deus, diante da igreja, para fazer, porque Jesus ele ainda cura. Amém? O Senhor Jesus continua fazendo milagres maravilhosos. Glórias ao nome do Senhor. Então, daqui a um pouco, vocês vão estar recebendo a oração. Aqui fala, não dado ao vinho, não é? É lógico que cada país tem a sua cultura, não é? E a gente não vamos entrar aqui nos pormenores, mas é lógico que a pessoa, ele tem que ser zeloso nesse sentido e cuidar, porque às vezes existe, aqui em Portugal tem uma cultura já milenar, não sei de quanto tempo, que as pessoas tomam o vinho. Essa não é a cultura nossa do Brasil, e às vezes tem pessoas que se perdem, não é? Nesse sentido, né? A Bíblia está dizendo não dado, aí ele começa a se dar o vinho, e daqui a pouco tem que ser até afastado da função, porque ele se deu muito, não é? Ao vinho, e a Bíblia não autoriza isso, e nós temos que ficar dentro das recomendações da palavra de Deus. Não espancador,
Lógico, e o obreiro tem que cuidar com isso, porque hoje até a justiça também está atenta em tudo isso, e é lógico, o servo de Deus como presbítero, ele é o exemplo, não é? E não só diante da igreja, diante de Deus, mas também perante a sociedade, não cobiçoso de torpe ganância. Então a pessoa tem que ter essa moderação, mais moderado, não contencioso, não avarento. Lógico, o avarento não serve mesmo para estar diante do rebanho do Senhor, né? Não existe bênção na vida daquele que tem avareza no coração, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modestia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então é aquele cuidado todo especial. Hoje não é fácil quem tem famílias, quem tem filho, mas o melhor caminho para se criar família e o melhor método é trazer para a igreja os seus filhos, para a escola dominical, não é? Para os cultos, fazer tudo que está dentro da condição da pessoa, especialmente os seus filhos, quando ainda tem a menor idade. Ele tem toda a condição de encaminhar os seus filhos no caminho do Senhor, instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Esse é um compromisso de cada crente, não só de pastor, não só de presbítero, mas especialmente o obreiro, né? Ele tem esse compromisso, que o nosso compromisso não é só de ganhar as almas, ensinar as pessoas a servir a Deus e ser encaminhada para a glória, para o céu, para ir morar no céu. Nós temos um compromisso com a nossa família em primeiro lugar, né? Trabalhar para a salvação de outras pessoas, de outras vidas, de outras almas, mas especialmente da nossa família, né? Nós temos que cuidar, pensando na salvação dos nossos filhos, da nossa esposa, e às vezes pode acontecer da pessoa se ocupar de uma forma tão demasiada que esquece aquele compromisso que ele tem, né, de zelar pela vida espiritual da sua família, e às vezes corre até mais atrás de outros e esquece da sua família. Isso não pode acontecer. Nós temos que estar atento, porque o trabalho, quando vai crescendo, se o presbítero, que o assunto aqui é o presbítero, ele não cuidar, ele esquece até da sua família, porque é envolvido de uma forma tão grande no trabalho de Deus, que pode até chegar ao ponto de esquecer um pouco, de dar aquela atenção especial para os seus filhos e para a sua esposa. Então nós temos um compromisso com a igreja do Senhor, que é um compromisso grande, e não é leve, é pesado mesmo, não é? Nós temos que saber disso. Outro dia teve uma pessoa que queria me obrigar a chamar ele de presbítero na igreja, que ele foi presbítero, e ele não tinha condições, porque ele está num processo de libertação. E eu falei, eu não posso chamar, porque essa palavra é muito pesada para você. O compromisso é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Você está precisando de muita oração, de muita ajuda, mas eu não posso. Infelizmente, não tenho condições de chamar. Então, tem pessoas que desejam, o que vocês estão hoje aqui vão receber de Deus, através da oração de toda a igreja e do ministério, e não tem condições, mas graças a Deus, que os irmãos alcançaram graça diante de Deus, para estar recebendo do Senhor essa oportunidade de hoje receber a oração, para, a partir de agora, passar a exercer essa função tão sublime e tão importante no reino de Deus. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Enquanto os nossos presbíteros, evangelistas e pastores que puderem chegar até aqui à frente, para nós procedermos a esta oração, nós queremos também dizer que nesse mesmo texto, o texto diz assim: da mesma sorte as mulheres. Deus abençoe, irmã.
que você esteja do lado do irmão Santo, como uma bênção na mão do lado dele, porque ele só vai crescer, progredir, desenvolver a sua tarefa se a senhora der, de fato, todo o apoio, toda a atenção e até mesmo sofrer por esta causa tão santa e tão importante, tá bem? Nesse momento a gente pede para a senhora chegar um pouquinho mais atrás. Vamos pedir esses dois irmãos se ajoelharem aqui. Vamos pedir aos obreiros chegar aqui e vamos convidar o nosso irmão Carlos Fonte. Vem cá, irmão Carlos, fazer essa oração em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos orar para os nossos irmãos que foram escolhidos pelo Senhor e também ratificados por vós. Vamos orar esta tarde. Senhor, nós fazemos esta oração em Teu nome, Senhor. Senhor, nós sabemos que a chamada para o ministério é uma chamada divina. Nós sabemos que não é uma escolha humana, nem sequer é dos próprios. Mas esta tarde, Senhor, nós queremos reconhecer o perfil, reconhecer o caráter, reconhecer a paixão que eles têm, reconhecer o trabalho que os Teus servos têm feito, cuidando do Teu rebanho. Senhor, e nesta tarde nos entregamos a Ti, Senhor. Entregamos, Senhor, para que exerçam o ministério episcopal com sabedoria, com graça, sobretudo cheios do Espírito Santo, que sejam homens de boa reputação. Senhor, ajuda-os também a cuidar da sua vida pessoal, que sejam homens de oração, homens que conhecem a palavra, que estejam prontos para ensinar, para ajudar, para aconselhar. E também entregamos as suas esposas, as suas famílias. Protege os seus lares, protege a sua família, dá saúde, dá alegria e que haja paixão pelo ministério, que haja amor pelas pessoas. Senhor, que a primeira coisa não sejam as coisas, mas que sejam as pessoas. Que haja paixão pelas almas, amor pelos perdidos, cuidado pela igreja e que sejam fiéis a Ti, Senhor, que possam também ser uma bênção para este movimento onde eles estão, que eles se mantenham leais, fiéis, unidos e que haja um só propósito de coração, que haja unidade da fé, que, Senhor, haja neles, Senhor, aquela alegria, aquele prazer para servir, Senhor, e quando lhes faltarem as forças, quando faltar o ânimo, suporta-os, Senhor, entusiasma-os, renova as suas forças, levanta-os, Senhor, e que o Teu Espírito venha sobre eles e eles sejam cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito, para que as suas vidas sejam exemplo, Senhor, dentro da igreja, mas também sejam um testemunho lá fora. Senhor, honra o seu compromisso esta tarde, honra a sua entrega e que este ato de estarem diante dos joelhos seja um ato de entrega, de consagração, de humilhação diante daquele que exalta aqueles que se humilham. Usa-os e prospera o seu ministério. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão Carlos. Peço aos irmãos se colocar em pé. Como a escola vai ainda ter uma avaliação, eu vou pedir para o pastor Josué e o pastor Almir dar um abraço nesses dois irmãos em nome de todo esse ministério. Aleluia, glória ao Senhor, glória ao Senhor, aleluia. Pastor José está com o senhor. Glórias a Deus. Podeis assentar, amados. Pastor Antônio, essa listagem para mim só um bocadinho. Obrigado. Podeis tomar assento. Por favor, aqui uma irmã, dê um abraço aqui da esposa do santo. Já deu? Já deu, está dado. Então está bem, obrigado. Atenção, irmãos, que eu vou ler o nome aqui, que serão separados ao ministério logo no culto à noite.